Olá, Sam. Eu me chamo Francisco. Tenho 52 anos e sou morador de Iambupe, que fica no estado da Bahia. Venho aqui no seu canal contar em poucas palavras algumas das muitas histórias da minha bisavó, causos antigos e sombrios, que hoje pouco se ouve falar, mas que ainda acontecem nessas pequenas cidades e comunidades dessa região do Nordeste. Eu não sei te dizer se essas histórias são reais, ou inventadas e contadas. Mas a minha bisavó morreu falando que tudo o que ela viveu foi muito real. E ainda me deu avisos para caso me encontrasse no inferno como aqueles. E se ele aparecesse, imediatamente deveria mudar de casa. E talvez até de cidade. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar essa história em primeira pessoa, assim como se fosse minha bisavó contando para vocês. Essas histórias têm mais de 100 anos que aconteceram. Sabe Deus desde quando essas coisas aparecem pelo mundo, o que são e para onde vão. Eu mesma não sei, e talvez nunca saberei, mas que vi e vivi muitos desses ocorridos estranhos, coisas que não podem ser explicadas em poucas palavras. Meus pais são naturais da região de Vitória da Conquista, também aqui da Bahia, mas a gente costumava sempre estar mudando de moradia. Como nossas casas eram simples, feitas de pau a pique, qualquer lugar dava para se morar, e era constante essa mudança. Meu pai dizia que era à procura de emprego, e também de melhorias de vida, o que não era nada verdade, pois só quando ele me contou aquilo que soube do real motivo de nossas mudanças, que foram 5 no total, sendo a última no lugar onde também vi aquela criatura. A gente morou em uma certa região que aqui não saberei dizer qual nome, mas que era próximo de uma pequena cidade em desenvolvimento. Meu pai trabalhou nesse lugar como um pescador, já que no lugar tinha um açude bem grande e cheio de peixes. Fomos felizes ali. Lembro de todas as manhãs a minha mãe acordar bem cedo, ir no açude comigo para poder pegar um pouco d'água e preparar um café bem forte para o meu pai ir trabalhar. Preparava também uma trouxinha com farinha e carne de lata assada, uma merenda para o meu pai levar ao serviço. Logo depois ia eu e meus irmãos nadar nesse açude. Era muito bom, só que essa felicidade durou muito pouco. Certa manhã, assim que minha mãe foi pegar água no açude comigo, vimos um sujeito maltrapilho e muito estranho na estrada. Ele nos encarava com um olhar sinistro e frio, um olhar que tinha maldade só de sentir. Apesar do bom dia, percebemos que ele não era flor que se cheirasse, e nem gente para se confiar. Fomos bem rápido e voltamos do açude. Minha mãe contou para o meu pai que tinha um homem estranho na estrada, que tinha falado com nós e que era muito estranho. Mas estranha era sua presença por ali, já que naquela região não tinha roças, não tinha estradas e muito menos casas de vizinhos. Como falei, meu pai morava nos lugares mais isolados e afastados, com medo daquilo que presenciou. E ele jurou que naquela noite ficaria de tocaia, para ver quem que era o sujeito. Nem trabalhar naquela manhã ele foi. Passou o dia e a noite chegou. Meu pai veio da mata com uma penca de preá para a gente comer. E disse que não viu o homem coisa nenhuma. E achou que era obra do acaso a gente ter visto aquele sujeito. Mas não foi. Aquele homem nos vigiava há bastante tempo. E não ia dar de cara com meu pai, sabendo que daria ruim para o seu lado. As coisas foram normais por algumas semanas, até que o sujeito novamente apareceu naquela região. Dessa vez minha mãe o flagrou, quase entrando dentro de casa. Ô senhora, não sabia que tinha alguém em casa não. Vá me desculpando a minha intromissão, é que chamei, mas ninguém atendeu. Disse o sujeito já com o pé na sala de casa. A minha mãe já foi falando. Agora que sabe que tem gente, o que você quer? Se é o dono dessas terras? Não, minha senhora.
Sou só um mendigo que não tem para onde ir. Você pode me dar um copo d'água para eu seguir o meu caminho? Respondeu o homem com aquele mesmo olhar de maldade e sombrio para nós. Sem dar as costas para o sujeito, a minha mãe pegou um copo d'água e então deu a ele. O homem tomou aquela água enquanto olhava para nós com muita raiva. Era uma pessoa muito estranha. Apesar do sorriso que ele carregava, seu olhar mostrava a sua intenção, que não era nada boa. O homem bebeu o copo d'água e ainda falou assim para minha mãe. Esta noite eu vim falar com seu esposo sobre um trabalho que tenho para ele. Fique com as portas abertas, para eu conseguir achar vocês. E saiu sorrindo e mexendo as mãos como se tivesse uma tremedeira. Minha mãe trancou as portas e ficamos se tremendo de medo dentro de casa. De adulto só tinha ela, pois nós, os filhos, éramos todos pequenos. Se ele fosse fazer alguma maldade, não daria para evitar. E passamos aquele dia com as portas todas trancadas. À tardinha, quando meu pai chegou da pesca, ele soube do que nos ocorreu. Furioso, saiu pela mata à procura do homem, mas que novamente não o encontrou. O meu pai nem ninguém queria esperá-lo com as portas abertas, ainda mais naquelas horas da noite. Ao anoitecer, meu pai carregou a sua espingarda do tipo socadeira e ficou na surdina esperando pelo homem, mas ele não veio em sua forma de gente, mas sim como de forma de bicho. Acordamos com os gritos e berros do meu pai. Vem, maldito, desta tu não passa. Amanhã tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga. E nos intervalos de suas falas, ouvíamos berros, grunhidos e gritos de alguma coisa lá fora. Foi assustador passar por aquilo, ainda mais de vez em quando. Nosso pai atirava de dentro para fora de casa. Era meu pai gritando e o bicho berrando logo em seguida, ficando assim por algumas horas. Logo que o bicho foi embora, o meu pai disse que o homem havia armado uma para pegar a sua família e tentou abrir a porta da frente, achando que estava só encostada. Mas levou foi chumbo grosso do meu pai. Aquela foi a primeira e última vez que tive uma experiência com alguma coisa desse tipo, hoje muito conhecida como lobisomem. Mas dizia meu pai ser o vira-bicho. Aquele sujeito pálido, estranho e com olhar de maldade é que era aquele ser sombrio que tentou invadir a nossa casa. A gente não deixou de morar naquela casa após os ataques da fera, que por sinal foram muitos, mas nada como o primeiro. Meu pai, por muitos meses, trocou o dia pela noite e evitou que o lobisomem conseguisse entrar em nossa casa para atacar, até que o mesmo deixou de aparecer, e então nunca mais tentou nada contra a gente. Porém, um dia sem mais nem menos, em uma manhã fria de inverno, nosso pai nos mandou arrumar as coisas, que iríamos embora dali, que o lugar já não era bom de se morar. Sem questionar, a minha mãe nos arrumou e colocou tudo em uma carroça. E ainda de manhã mesmo nos mudamos para um outro lugar. Eu perguntava, mas nem meu pai nem minha mãe falava do porquê das nossas mudanças. E por muitos anos fiquei sem saber de uma das maiores e mais sombrias histórias que já ouvi. Só depois de anos, e já idosos, que meus pais contaram o motivo. E agradeci o conselho dado por eles, pois se não soubesse da história, talvez teria sido mais uma vítima daquela criatura infernal. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal
e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.